Salve, salve, rapaziada, meus alunos da mediação tecnológica. Olha, saiu esquisito, né? Terceiro ano. Conto com vocês, hein? Final do ano eu quero ver vocês arrebentarem aí no Enem, tá bom? Então, pessoal, o que a gente está falando no momento? O assunto macro que a gente está falando agora, da aula passada para cá, é adaptação, tá? A questão da adaptação, eu expliquei, a adaptação em si, né? A importância da adaptação, eu falei no início da outra aula, né? Era a primeira parte da outra aula. A questão dos mecanismos de adaptação, nós falamos dois deles. Quais são? Ou quais foram, né? Vamos lá. Camuflagem e mimetismo, tá bom? Camuflagem e mimetismo são fatores de adaptação que permitem esse indivíduo conseguir muitas vezes escapar da sua presa, né? Usando o quê? O formato do seu corpo ou as características físicas que ele tem para confundir, digamos, o inimigo, né? O predador. Então nós temos lá na camuflagem a camuflagem homocromia, que é aquela que o indivíduo é a mesma cor, a homotipia, que ele se parece com o ambiente. Temos lá no mimetismo, qual que é a diferença? Camuflagem, o indivíduo se parece com o ambiente. Mimetismo, o indivíduo se parece um com o outro, né? Uma espécie se parece com outra. E assim faz com que, muitas vezes, os predadores de uma dessas espécies, né, acabe não predando essa que parece com ela, porque ele vai achar que ela também é venenosa. Então essa é a vantagem. Se eu pareço com alguém que é perigoso, as pessoas vão achar que eu sou perigoso também, entendeu? Ou pelo menos vão confundir, né? Isso vai criar uma confusão. Então a gente tem lá o betasiano, o mulleriano e o pecamiano. O betasiano é aquele que as duas se parecem, mas só uma delas é ruim. O mulleriano é aquela que se parecem e as duas são ruins. E o pecamiano é aquela que digamos assim, ela se faz parecer com a outra para poder atacar, para facilitar o seu ataque. Beleza? Então esses foram os fatores que nós falamos na aula passada. É sempre uma coisa que eu digo, você vai sempre perceber, eu gosto muito de rever o que a gente viu na outra aula, tá? Eu sempre começo uma aula revendo, falando um pouco do que a gente viu na outra aula. E hoje, o que a gente vai ver? Joga na tela, também são fatores de adaptação. Tanto é que a aula é parte 2, tá bom? Nos fatores de adaptação que a gente vai ver agora, tá? Que é a parte 2, a gente vai ver as outras características que precisam ser resolvidas para que esse indivíduo sobreviva nesse ambiente. Ou seja, ele precisa desenvolver mecanismos de alimentação, mecanismos de reprodução, mecanismo de ambiente. Ou seja, é preciso que haja esses mecanismos para que o indivíduo consiga se virar nesse ambiente. Mas como assim, professor? Mecanismo de reprodução, né? Tem gente que para nessa situação aí, nessa questão. Mecanismo de reprodução. Ora, pessoal, será que veja bem aqui, olha aqui para mim. Será que se eu estiver adaptado a um local, significa que eu consigo sobreviver nele numa boa? Não é? Claro, quando eu digo numa boa, é com os devidos esforços que eu preciso fazer para me alimentar, para morar, inclusive para me reproduzir. Quando eu digo mecanismo de reprodução, quer dizer que o ambiente também tem que me permitir eu conseguir me reproduzir nele, tá bom? Porque se eu não me reproduzir, eu vou morrer, então eu sou uma espécie que não se adaptou. Se não tem outros indivíduos ali da minha espécie, então significa que eu não estou adaptado, eu estou ali por algum motivo pontual que permitiu com que eu sobrevivesse ali. Mas a adaptação, de fato, não foi consolidada. Agora, quando eu consigo me reproduzir e eu consigo plantar, ou seja, perpetuar a minha espécie naquele local, ou seja, eu consigo me estabelecer enquanto espécie, então significa que o fator reprodutivo está implícito aí, né? Porque eu vou morrer, mas os meus representantes, os meus descendentes vão continuar naquele ambiente. Então, por isso,
o mecanismo de reprodução também é muito necessário para a estabilidade de uma espécie num determinado local. Isso seria um fator de adaptação também. Ok? Vamos lá. Joga na tela. Mostramos aí então o nosso cardápio da aula de hoje. Lembrando que nós estamos na aula 30.1. Habilidades. Entender a diversidade da vida e relacioná-la com os mecanismos evolutivos envolvidos na adaptação dos seres vivos nos diferentes ambientes. Diferenciar os mecanismos de alimentação, reprodução e ambiente relacionados à adaptação. Como eu falei na outra aula, né, pessoal? Adaptação é tudo, né? Eu até brinquei, né? Tem aí pela televisão. O agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, o agro é tudo, né? No caso aqui da evolução, adaptação é tudo, tá bom? Vamos a alguns mecanismos de adaptação dos seres vivos. Lembrando que nós já iniciamos esses mecanismos de adaptação, tá? Lá na outra aula. Continuando então, né? Como se fosse a continuação da outra aula. Temos aqui um exemplo de adaptação. O de explicação, né? De fatores adaptativos de um ser vivo em um ambiente. Jacarés, crocodilos e gaviais são capazes de manter-se muito tempo quase submersos, pois os olhos e as narinas estão localizados na parte de cima do crânio, permitindo a respiração e o espreitamento da presa. Aí eu te pergunto, o réptil, no caso o jacaré, ele é um animal? É, eu também sou um animal. Você também é. O cachorro também é. Só que ele é um animal aquático, né? Ele tem morada dentro da água também. Ele tem período da vida dele, né? Ele vive na água. Então, ele vem na terra, mas ele, né, volta ali para a água. Aí eu te pergunto, ele não é um peixe, não é? Ele não é peixe. Mas ele tem mecanismos que permitem ele mesmo dentro da água, né, espreitar, ou seja, observar o ambiente fora da água. Por quê? Porque ele tem olhos, né, que ficam em regiões da morfologia dele que permitem com que essas estruturas fiquem fora da água. Ou seja, ele vai ali na superfície da água, mas ele não precisa se mostrar todo, né? Ele põe o olho e as narinas ali acima do espelho d'água e ele consegue então ficar ali discretamente, né? Ou seja, isso são fatores de adaptação. Ele precisou, digamos, desenvolver essa habilidade porque é assim que ele consegue se alimentar de uma forma mais eficiente, né? É o elemento surpresa. Isso faz com que ele não seja muito notado, né? Então isso é um tipo de adaptação. E isso facilita muito a alimentação dele, tá bom? Então aqui vamos lá, mecanismos de alimentação. É interessante, um dia desse, tá? Pode me botar aqui na tela junto, por favor? Um dia desses, eu estava conversando com uma pessoa, não lembro, não sei se era aluno, que me perguntou sobre a questão do bico de uma ave, né? Muitas vezes, pessoal, a estrutura corpórea de um indivíduo, ela está lhe dizendo de alguma forma, tá? Ela está dizendo de alguma forma do que esse indivíduo ele vai se alimentar. O formato do bico desse indivíduo, por exemplo, ele vai denunciar que tipo de alimentação aquele indivíduo procura, né? Se é de semente de plantas, se é frutas, se é dentro da água, se é em flores, né? Como é o caso do beija-flor, como é o caso, por exemplo, nós temos aí do tamanduá, que não é o caso aqui de aves, mas o tamanduá tem uma língua que vai fundo ali dentro dos formigueiros. Por quê? Porque a língua dele precisa alcançar determinados locais que um focinho normal não alcançaria, o focinho de um cachorro não alcança, entendeu? Então, isso são mecanismos que facilitam o quê? A alimentação. Então, muitas vezes, o tipo, né, do bico da ave, né,
ela vai ser proporcional ao tipo de alimentação desse animal. Joga na tela aí. Olha os exemplos que a gente tem. Então, formato do bico. Nesse caso aqui, a gente está falando de quem? As que está aqui na imagem, né? Arara, beija-flor e a ave, né? Que é o colhereiro, tá bom? Você consegue, né? Eu acho que você... Se eu pedisse para você deduzir o tipo de alimentação desse tipo de animal, você acha que esse bico, por exemplo, ele é próprio para quebrar solo, para procurar as coisas no solo? Não, né? Ele é um tipo de bico que ele é longo, né? Por exemplo. Então, dedutivelmente falando, a gente pode achar que ele se alimenta em ambiente aquático, né? A mesma coisa é o bico aqui da arara, né? A mesma coisa é o bico do beija-flor. O beija-flor, ele precisa, né, alcançar o interior das flores, onde ele vai tomar o néctar ali daquela flor. O que ele vai fazer? Vou desenhar aqui uma florzinha, né? Tá bom? Ou seja, ele precisa alcançar as estruturas de dentro da flor. Então, automaticamente, o trato bucal dele vai ser adaptado para aquele tipo de alimentação. Então, são mecanismos que possibilitam ou facilitam a alimentação desse indivíduo, tá bom? É um mecanismo de alimentação. O bico, né? No caso, o formato do bico é um mecanismo de alimentação. Olha aqui, ó, o beija-flor. Você percebe aqui, eu vou botar aqui número 1 e número 2 para a gente, né? Como eu não estou aparecendo na tela, vocês vão conseguir identificar. Na imagem número 1, você percebe uma flor, mas o canal dessa flor, ela tem um formato mais reto, digamos assim, né? Mais direto. Então, geralmente, espécies que vão se alimentar nesse caso, vai ter o bico adaptado para aquela flor. A mesma coisa é aqui na imagem 2. Ó. Ele já acompanha mais a morfologia da planta, né? da flor, do vegetal. Tá bom? Então, mecanismos de alimentação são aqueles mecanismos que vão ser usados pelo indivíduo para facilitar a sua alimentação. E esse mecanismo, essa estrutura na qual ele usa para se alimentar, vai ser geralmente adaptada ao tipo de alimentação, a forma como ele consegue se alimentar. Então, a natureza sozinha, né? Isso é um processo natural, tá bom? Por exemplo, o formato aqui, ó. A gente está falando do bico. No caso aqui dos herbívoros, né, que é uma anta, e os carnívoros aqui, que é a onça, assim, que estão aqui nessa imagem. Você percebe que quem se alimenta, né, pode me colocar na tela aqui, por favor? Quem se alimenta vai ficar uma coisa meio redundante. Quem se alimenta, vou colocar comida, eu ia falar quem se alimenta de alimentos, né? Mas quem se alimenta de uma comida mais consistente? É esse ou esse? Diz aí para mim. Qual que é a comida mais dura? Lembrando que nós temos aqui a onça que é carnívora e temos aqui a anta que é herbívora, né? Ou seja, vegetais, tá? Logo, a anta que é herbívora, ela tem um trato bucal adaptado para mastigação de coisas mais leves. Não quer dizer que a mordida dela não possa ser pesada, mas a dentição dela, você percebe que não dá, ó, aqui, ó. A dentição aqui da anta, ela não dá o mesmo medo que dá a dentição da onça, né? Então, uma anta de boca aberta para você, com certeza, é menos assustador, menos desesperador do que uma onça na sua frente com a boca aberta. Porque quando você percebe aqui, ó, olha aqui o que a gente tem. Olha esses dentes aqui, pessoal, né? Você percebe que esses dentes são agressivos. Porque para ela se alimentar, ela precisa rasgar a presa, ela precisa rasgar a carne. Então, os incisivos dela são mais salientes, são mais robustos, mais pontiagudos, né? Já
A anta aqui não. Você percebe um trato bucal mais acomedido, um trato bucal menos agressivo visualmente falando, não é? Então são mecanismos de alimentação ou fatores de adaptação para ela conseguir se alimentar daquilo que ela tem como dieta principal, entendeu? Então, são mecanismos aí de alimentação. Nós vimos aí o dente e agora a gente viu, aliás, a gente viu primeiro o bico, né? Aí agora a gente está vendo o dente aí também, que é um exemplo disso, né? Joga lá na tela. Vamos lá. Formato da língua. Olha aqui, olha que interessante. Você já tinha visto a língua de um tamanduá? Né? Olha que interessante. A língua dele. Essa língua, ela vai penetrar, por exemplo, em casas de formiga, em casas de cupim. Por quê? Porque esse animal tem como uma dieta, né, uma das principais dietas, insetos. Ele se alimenta muito de insetos. Esses insetos, eles estão lá intocados em suas casas, né, no interior de ninhos, de casas de cupim, de madeira, enfim. Esse tamanduá, o próprio bico dele, né, o bico não, né, ele não tem bico, o próprio focinho dele, você percebe que ele já tem um formato mais cônico, mais fácil de quê? Dele alcançar devidos locais, como buracos no chão, ou seja, além da língua dele ser uma língua longa que vai buscar o indivíduo lá onde ele está, na maioria das vezes, a própria morfologia corpórea dele, ele tem uma espécie de uma aerodinâmica, não é aerodinâmica, né? Mas um design que facilita ele, pelo menos ali do focinho dele, chegar, quanto mais próximo ele chegar da presa, mais fácil para a língua dele conseguir fazer essa captura. E a língua dele, claro, também, como ela vai ali, digamos, lambuzada de saliva, então ela acaba grudando, ela não só pega... É interessante isso, pessoal. O tamanduá, ele não só pega aquela formiga que ele não almeja pegar uma formiga. No que ele coloca a língua dele lá para dentro, por exemplo, de um formigueiro, naquele canalzinho que são cheios de canais formigueiros, né? A língua dele, por ela ser pegajosa devido à salivação, ela vem trazendo várias formigas grudadas, né? Porque você pode pensar, por exemplo, aqui, ó, olha aqui para mim, como, por exemplo, um sapo, né? Quando ele chega perto, um sapo, uma rã, ele chega perto, ele põe a língua, né? Ele observa a presa dele, ele chega numa distância que ele sabe que a língua dele vai alcançar, ele vai e pega ela e traz. É só aquele bicho. O tamanduá não. Se a língua dele chega lá longe, né, numa determinada distância, o que tiver naquele meio vem grudado na língua, ou seja, vem uma porção nessa alimentação, né? Entendeu? Então é muito interessante, né? O tamanduá, ele é um animal muito assim, além do formato dele, né? Ele é muito bonito, é exótico o formato dele, ele tem essa peculiaridade, né, de se alimentar em locais que nem todos os animais conseguem se alimentar, tá bom? Vamos lá. Voltando para a nossa aula do mecanismo aqui de alimentação. Tudo isso são mecanismos de alimentação, tá, pessoal? E tem os animais onívoros. O que são animais onívoros? São aqueles animais que se alimentam tanto de carne quanto de vegetal. Ou seja, eles, numa linguagem mais popular, eles se alimentam de qualquer coisa. É claro, de coisas orgânicas que tem a ver com o alimento. Então ele come pedra também, não é assim. Tá bom? A gente não pode... Porque quando a gente fala tudo, aí o cara pode pensar que ele vai sair devorando o diabo da Tasmanha. Não é assim, entendeu? Onívoro, se você for procurar o significado disso, você vai ver que são seres vivos que se alimentam de tudo. E esse tudo se inclui aí vegetal e animais. E animal, entendeu? Então, o fato, só voltando aqui, o fato dele ser onívoro, isso facilita muito a alimentação dele. Entendeu? Então ele tem preparação aí tanto para mastigar coisas leves, quanto para mastigar coisas mais pesadas, tá? E outra coisa também, no caso aqui, né, nesse caso aqui os porquinhos,
eles também vivem num ambiente sujo, né? Ou seja, que seria inóspito para os outros, lá ele consegue se desenvolver, né? E buscar a sua alimentação também. Mecanismos de reprodução. Esse mecanismo é um mecanismo muito importante, porque ele, praticamente, é ele quem define que uma espécie se adaptou realmente àquele ambiente, quando essa espécie consegue reproduzir nesse ambiente. Poxa, se ele está tão bacana num local que ele conseguiu reproduzir, então é sinal que o negócio está bom ali para ele, né? Já pensou? Eu estou ali, toda aquela dificuldade da vida, reclamando da vida, que está faltando dinheiro, que não tem alimento, mas aí eu começo a me ter filhos. Então significa que não está tão ruim assim. Se eu estou tendo tempo para pensar em reproduzir, então é sinal que a adaptação chegou, né? Então, mecanismos de reprodução, né? Como que esses animais conseguem, muitas vezes, desenvolver formas de reprodução que vão superar determinados ambientes que seriam inóspitos em algumas outras ocasiões. Bom, desenvolvimento incompleto. Desenvolvimento incompleto com o estágio larval. O que é o desenvolvimento incompleto? É meio que o que a palavra diz mesmo. Ele vai se desenvolver, mas ele não nasce pronto. É incompleto o desenvolvimento dele. Ele ainda vai passar por um estágio de larva que vai promover um amadurecimento desse organismo, entendeu? E isso faz com que ele passe do estágio ali de larva, girino, e ele, nesse caso aqui, ele vai chegar em sapo, né? No caso aqui que é um anfíbio, tá? Que é o anuro, é um sapinho. Então ele tem essa fase, tá? Em que ele vai precisar muito da água, ele vai necessitar da água porque ele precisa estar dentro da água, e ele vai chegar numa fase que ele vai conseguir viver fora da água, só que já num outro formato, numa outra dinâmica, numa outra fisiologia, entendeu? Até, por exemplo, por aqui a gente tem a respiração branquial, quando é mais na frente, a respiração dele é pulmonar, então já muda a dinâmica da situação, entendeu? Mas por quê? Porque para ele se desenvolver, ele precisa primeiro daquele ambiente aquático. Depois ele pode até ir para a terra, sim, mas, ou seja, o ambiente, né, impôs uma condição que ele teve que se virar para sobreviver ali, então ele precisa de uma fase larval, ele precisa estar na água, então ele desenvolveu essa fase larval de viver na água, mas depois ele precisa respirar, então ele vai para fora da água, então ele tem características para isso. Então, a reprodução dele permite essa questão. No caso aqui, a gente tem o amplexo, né, que é justamente... O que é isso, professor? Amplexo? Amplexo, pessoal, é essa pegada do macho na fêmea. A gente chama amplexo, tá bom? Vai fazer com que ela vai expelir, né, os seus óvulos na água e o macho vai lá e fecunda esses óvulos. Portanto, aqui também é mais uma informação para vocês, se vocês já sabem disso há muito tempo, né, porque vocês já estudaram isso. É uma fecundação que a gente chama de fecundação externa. Tá? Isso é só um bônus aqui de informação, porque não tem a ver com essa aula. Mas, enfim, não tem a ver entre aspas, né? Aqui eu estou dando um exemplo com a questão do ovo, do sapo, mas o fato, sim, dela postar esses ovos e depois ele ir lá e fecundar esses óvulos, isso acaba sendo também um mecanismo de reprodução. Então, esquece que eu falei, tem tudo a ver sim. Tá? Não é um simples exemplo. Aliás, é um exemplo muito top sobre isso que eu estou falando. Desenvolvimento exclusivamente dentro do ovo. Cara, isso aqui, olha, me deixa aqui na tela, por favor. Isso aqui é top e você precisa compreender isso. Vocês estão vendo aqui, ó, um jacaré. Jacaré é o quê? É um anfíbio? É um monera? Não. Ele é o quê? Ele é um réptil. Legal. Eu tenho até uma paródia que fala sobre isso. Sabe qual foi, quanto ao processo de evolução, a maior contribuição dos répteis? Foi justamente, ó,
o ovo. Não pode nem bater muito forte, senão quebra o resto, né? É ele que tem que quebrar ali, o jacaré. É o ovo. Por quê? Porque todos os animais, até então, eles só viviam dentro da água, eles dependiam totalmente da água para a sua sobrevivência e até da sua reprodução. Os répteis, eles conseguiram sair do ambiente aquático e reproduzir fora da água. Olha que interessante. Ah, professor, mas isso é simples, né? É simples agora, a gente entendendo. Mas antes, para a complexidade da reprodução dos seres vivos, né? A dependência que existia da água, imaginem, agora os répteis têm o ovo, desenvolveram um mecanismo de reprodução, que é o ovo, que permite com que eles possam ter filhos em qualquer parte do ambiente fora da água. Por quê? Porque aquele embrião, ele tem toda a água que ele precisa ali dentro dessa estrutura. Entendeu? Quando a gente diz que um indivíduo, ele anfíbio, ele vive dentro e fora da água. Os répteis, né, eles também precisam de ambientes úmidos. A gente está falando com relação à reprodução, não com relação à ingestão de água, tá bom? Então, quando eles passam a ter o ovo, ou a botar óvulos, eles conseguem se perpetuar, digamos assim, conseguem se fixar no ambiente terrestre, entendeu? É um mecanismo de adaptação muito violento e muito divisor de águas, tá bom? Então, aquele indivíduo consegue agora, não precisa estar ali perto da água. Isso é um mecanismo. Aí a vida saiu da água, a vida animal, saiu da água e passou a se desenvolver, né, no ambiente terrestre. Então, aqui a gente também tem aqui o meu pintinho amarelinho, né, que também nasce do ovo. Então, desenvolvimento exclusivamente dentro de ovos. São ovíparos. A gente tem as aves e tem, no caso aqui, né, o jacaré, que no caso aqui é um exemplo de réptil, tá? Vamos lá, deixa eu voltar para a aula. Volta lá para os slides. Tem o desenvolvimento parcialmente dentro do ovo e no interior do organismo materno, que são ovovivíparos. Lembrando, totalmente dentro do ovo, ovíparos. Parcialmente dentro do ovo e dentro do organismo da mãe, ovovivíparos. Aqui um exemplo de ovovivíparos são os tubarões. Como assim, professor? Ovovivíparo. É assim, pessoal. Me põe na tela de novo. É assim. Ovovivíparos, eles são desenvolvidos dentro de ovo, só que esses ovos, eles ficam dentro da mãe. Eles não vão lá no ninho, como tem lá os répteis, como tem no caso das tartarugas, o próprio jacaré, como no caso, sei lá, das aves. Não é desse jeito, tá bom? Esse ovo fica dentro da mãe. E ele eclode dentro da mãe. Ou seja, eles se desenvolvem durante um período dentro de ovos, que fica dentro da mãe. E quando eles saem desses ovos, eles continuam ainda no ambiente dentro da mãe. Ou seja, é lá por dentro que acontece tudo. E quando eles saem para o ambiente externo, aí eles já saem, digamos, prontos. Eles só vão ali, então, crescer de tamanho. Tá bom? Então, ovovivíparos. Cadê? Eu apertei aqui sem querer. Deixa lá na tela de novo. Vamos lá. Então, no caso, não confunda. Ovíparos é uma coisa, ovovivíparos são outras. Desenvolvimento exclusivamente no interior do organismo materno. Vocês já ouviram falar em alguém que acontece isso, pessoal? Mamíferos placentários. Homem. O bicho homem, né? E os mamíferos. Tá bom? O homem é apenas mais um exemplo de mamíferos, tá? Não é que só nós sejamos mamíferos, não. Então, desenvolvimento exclusivo no interior do organismo materno. Isso também a gente pode chamar de... Deixa eu apagar. Vivíparos. Ou seja, a gente já nasce pronto. A gente não tem aquela fase laval que a gente vai perder uma cauda e a respiração branquial vai virar pulmonar, não. A gente já nasce pronto, pessoal. A gente só vai desenvolver de tamanho. A gente vai amadurecer nossas células. Mas a gente já nasce com os 2 braços, as 2 pernas, os órgãos genitais, tudo no lugar, cabeça, olho, nariz,
orelhas, boca, tudo no lugarzinho já certinho, com o formato que tem que ser, tá bom? Beleza, nós falamos ali de mecanismos de reprodução, agora vemos mecanismos de ambiente, tá bom? Então, ó, terrestre e arbóreo, o aparelho locomotor, quadrúpede e bípede, a cauda dos primatas, ou seja, são adaptações que permitem a gente se dar bem ou conseguir sobreviver em um determinado ambiente, tá bom? Então, são mecanismos que nos ajudam a se fixar nesse ambiente. Quando eu digo se fixar, pessoal, não é parado ali, não, enraizado. É fixado no sentido de estabelecer uma adaptação de fato a um determinado ambiente, tá bom? Então, nós temos aí a questão do sistema locomotor, né, dos quadrúpedes. No caso aqui a gente tem uma anta. Os bípedes, no caso aqui a gente tem uma galinha, tá? Que está dentro da classe das aves. A cauda dos primatas, que também o quê? Ajuda muito, né? No caso aqui eu circulei o primata todinho, mas ele não é tudo isso aqui não, a cauda dele, tá, pessoal? A cauda dele aqui, ó. Tá? Que ajuda na habilidade, ou seja, na agilidade, na verdade, né? Agilidade que esse animal tem de percorrer ambientes altos pela copa das árvores, vai muito pela questão da sua cauda, né? A ajuda da cauda é muito importante. Ambiente aquático, nadadeira caudal, por exemplo, Opa, isso fica muito fraco, eu gosto do vermelho. Nadadeira caudal das lontras. São todas adaptações de ambiente. Ou seja, dependendo do ambiente de onde aquele indivíduo está se estabelecendo, né, algumas estruturas vão ajudar na locomoção dele nesse ambiente. Tá bom? A nadadeira de cauda das lontras é um tipo de adaptação do ambiente aquático. Tá? Uma adaptação de ambiente aéreo. No caso, as asas do morcego. Né? Lembra lá do morcego, das autapomorfias que eu falei? A gente estudou isso numa aula lá sobre cladística, de sistemática, que a gente falava de filogenia. Aí, um exemplo de autapomorfia é justamente aquela característica que, dentre um grupo grande, só uma espécie de indivíduo tem. Né? Ou seja, tipo aqui, ó. Tudo isso aqui é mamífero, tá? Porém, existe um grupo dentro dos mamíferos, que é o morcego, tá? Que tem uma característica. Então, ele é uma autapomorfia. Essa característica dele voar, tá? É só para dar uma pincelada no que a gente viu, ok? Vamos lá, então. Voltando aqui no exemplo, então, do mecanismo aéreo, do morcego, tá? O morcego é só Aliás, ele é o único mamífero que voa. Mas ele continua sendo um mamífero, mesmo... ele voa, mas ele é um mamífero. Legal. Por ele ser um mamífero, ele tem as estruturas corpóreas muito parecidas com a nossa, em termos embriológicos, né? Em termos de funcionalidade. Então você consegue perceber o que aqui? Isso aqui, digamos, não é simplesmente uma asa com penas que você vê. Você consegue perceber, é como se fosse o cotovelo, o braço e a mão, o polegar. Dá essa impressão, não dá? Então, no caso dele, é como se as mãos tivessem se adaptado de alguma forma para o voo, né? Ele tem uma visão noturna, né? Na verdade, ele tem um sonar, ele tem um sistema de localização muito eficiente, né? Então, por isso que o morcego no escuro, né? E ele tem essa fotossensibilidade, ou seja, ele não se dá bem muito com a luz, não é muito bacana para ele. Então, e o fato dele ter uma percepção ou mecanismos que ajudam muito ele na sua locomoção e percepção do ambiente, então ele consegue, né, se desenvolver muito no ambiente, ser ativo no ambiente escuro, tá bom? Então, mas as asas do morcego são adaptações aí, ó. Os morcegos pertencem à ordem Chiroptera, tá?
da classe dos mamíferos, ou seja, são mamíferos da ordem Chiroptera. Tá? São animais que as mãos sofreram, olha que interessante, as mãos sofreram modificações e se especializaram para o voo. Tá vendo? Ó, as mãos sofreram, ou seja, ele tem as mãos. O que seria mão na gente, tem nele também. Né? Só, claro, nas proporções para a espécie dele. Mas elas sofreram modificações que permitiram com que ele se adaptasse para voo, né? Como se fossem asas. Representam 1/4 das espécies, 1/4 aqui, ó. 1/4. Então, isso aqui é morcego, né? Representa 1/4 das espécies de mamíferos do mundo, chegando a mais de 1.100 espécies descritas. São os únicos mamíferos que voam. Né? Assim como tem lá o ornitorrinco, né? Os únicos mamíferos que botam ovos. No caso aqui, são os únicos mamíferos que voam. Aqui, outra adaptação de ambiente, o voo, né, das aves com relação às penas, a estrutura corporal também que ajuda esses indivíduos a permanecerem no ambiente, em um determinado ambiente. Então, há asas de diversos tipos, curtas ou longas, largas ou estreitas. Lembra do bico? O bico ele vai denunciar o tipo de alimentação daquele indivíduo. Agora, é claro, geralmente são especialistas que vão definir isso. Quando olham, vão saber dizer. A gente, né, quem é leigo, quem não é especialista no assunto, ou voa ou não voa, só vai dizer isso. Ou vai tentar deduzir. Mas o tipo de asa, no caso, ele vai denunciar ou fazer você ter uma noção de que tipo de voo esse indivíduo pratica. Tá? Ou seja, a diversidade na forma das asas está intimamente associada com o tipo de voo das aves. Tá bom? Os pinguins, por exemplo, eles não voam, mas nadam excepcionalmente. Suas asas formam um par de remos poderosos. Pinguim, professor, pinguim é ave? Pinguim é ave, tá bom? Só que ele não é aquela ave voadora. Ele é adaptado para outro tipo de ambiente. As emas, por exemplo, e os avestruzes, também não voam, mas são aves, tá? Mas, em compensação, são exímias corredoras, tá? Ou seja, falta numa característica, mas se desenvolve em outra característica, podendo alcançar a velocidade de 80 km, pessoal. É muito rápido, é um animal muito rápido. E se você olhar para eles, você consegue perceber que os membros superiores, que seriam as asas, são bem curtinhos. Aí até faz sentido você, então é por isso que eles não voam, porque eles não têm uma asa para tamanho, para que dê uma sustentação de voo que segure o corpo deles. Né? Então, uma espécie de ave já extinta, né, o famoso dodô, esse aqui, pessoal, tá? Evolutivamente falando, ela é muito conhecida. Uma espécie de ave já extinta, que é bem popular, é o dodô. Ele também não voava. O fato de várias aves que não voam estarem em perigo de extinção estaria associada a uma menor chance de fuga. Ou seja, por que as aves que não voam não são tão abundantes assim? Porque elas são mais fáceis de serem predadas. Entendeu? O raciocínio é esse. Pelo menos o que os cientistas buscam explicar, né? Tem como argumento é esse. Uma ave. Quem é que vai pegar um falcão lá em cima? Ele voando. Qual é a chance de você pegar pode jogar aqui para mim. Qual é a chance de você pegar uma águia, uma rolinha, uma andorinha, seja lá o que for, ela lá no ambiente dela, voando na manhã lá, você não vai conseguir, né? Você tem que esperar ela estar no chão, dar um vacilo e você vai lá e captura ela, entendeu? Já aquelas aves que não conseguem voar, elas são mais fáceis de serem capturadas. Por isso, né, acredita-se que a grande extinção de aves que não voam, ou seja, a falta de aves que não voam, seja justamente pelo fato dela não conseguir escapar da sua presa. Ela não tem esse mecanismo e pelo fato dela não ser tão ligeira, né? Tem a ema ou a avestruz, mas nem todas que não voam são ligeiras, entendeu? Então, fatores evolutivos são explicados dessa forma, tá? Então, se você não prestou atenção, vamos lá para a nossa revisão, que eu tenho certeza que você vai conseguir dar uma relembrada aí. Vamos lá.